Oi, pessoal, então retomamos agora com propriamente o texto do Marx, né? O capítulo 24 do Capital, chamado Assim Chamada fica ótimo, né? Mas é esse o título, Assim Chamada Acumulação Primitiva. Né? Antes de começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas importantes dessa obra, né, do Marx, o Capital, vocês certamente já ouviram falar, né? Ela é a obra de maior peso no trabalho assim, do Marx, apesar dele ter sido muito conhecido em função da escrita do Manifesto do Partido Comunista junto com Friedrich Engels. É o Capital a obra de maior peso do Marx, trabalho econômico mais pesado ali, do nosso autor dessa semana. E nesse trabalho que tem por função compreender o capitalismo, né? O Capital, ele é isso, né? Um trabalho totalmente voltado para a compreensão da formação da sociedade capitalista e funcionamento do capitalismo, desse modo de produção. E no caso específico desse capítulo, ele é o capítulo mais histórico do Capital, porque é nesse capítulo, no 24, que ele quer buscar as origens do capitalismo, né? O que tornou possível o desenvolvimento do capitalismo na sua feição industrial. Né? Então, esse é o objetivo desse capítulo. Pois bem, vamos começar falando também um pouco da linguagem. Né? A gente sabe que o Capital ele é um trabalho do século XIX, né? Assim como o próprio autor era uma pessoa do século XIX. Algumas pessoas consideram a linguagem do Capital um pouco difícil. Eu confesso que nas primeiras vezes que eu li alguns outros capítulos, mais o capítulo 13, eu realmente achei um pouco complicado. Até mesmo o capítulo 24, a primeira vez que eu li, eu achei um pouco complicado. Mas vocês vão vendo que conforme a leitura vai fluindo, né, ele vai ficando cada vez mais compreensível, apesar de às vezes ele tratar de algumas informações que talvez vocês não tenham um conhecimento prévio, né? Mas é um capítulo que eu achava, inclusive, eu brincava com as pessoas, eu achava até muito emocionante. Tinha algumas partes que eu lembro, acho que foi a segunda vez que eu li, que me dava até vontade de chorar, assim, quando ele descreve alguns processos de violência muito pesados, né, na expropriação da população do campo. Eu confesso que rolava um cisco, realmente. Mas eu comentei com alguns alunos, eles acharam um pouco exagerado esse meu sentimentalismo com o capítulo 24, mas realmente acontecia, atualmente não mais, né? E outra característica que é também comum ao Marx é a questão da ironia. Vocês vão perceber que ele tem uma escrita extremamente irônica. O Marx é muito irônico, debochado. Então, volta e meia ele vai falar das pessoas livres como os pássaros, para estar descrevendo algo que é negativo. Ele vai falar do passado idílico, né? Idílico está muito relacionado a uma coisa romântica, uma coisa assim paradisíaca, enquanto na verdade ele está falando de uma violência, de uma coisa que na verdade é horrorosa, é horrenda, né? Então, o Marx tem essa característica também, que é a ironia na sua escrita, que em alguns momentos eu acho interessante, né? Em outros eu acho que é também o principal ponto fraco do Marx, que às vezes essa ironia, ela desemboca na arrogância, né? Que é outra característica também da escrita do Marx, que é essa arrogância. O Marx, ele é um autor extremamente arrogante. E por mais que o trabalho dele seja relevantíssimo, genial, né? Eu diria que o Marx realmente ele é um pensador genial. Ele tem realmente o vício da arrogância, que é uma coisa horrorosa, eu pelo menos considero, e que de certa maneira isso criou uma escola. Muitos marxistas abraçaram essa postura da arrogância, quase que inspirada em algum nível, né, na própria arrogância do Marx, o que eu considero muito negativo em termos de produção científica, né? Porque os trabalhos científicos eles demandam uma humildade, né? Porque a humildade, reconhecer a possibilidade do erro, considerar as suas hipóteses como falíveis, né? Precede a proposta, né, científica, né? Então você faz uma afirmação sabendo que ela pode ser contestada. E essa possibilidade, esse reconhecimento da possibilidade de contestação é fundamental para o desenvolvimento da ciência. Né? Então, aí, minha percepção. Mas nada disso tira o mérito desse trabalho, que é um trabalho que é excelente e que, a partir dele, muitos outros autores se debruçaram sobre para continuar pensando nessa formação da sociedade capitalista. Dentre eles, a Ellen Wood,
que a gente vai trabalhar na semana que vem. Em alguns momentos eu vou fazer menção aqui a Ellen Wood, porque ela é uma autora central, né, muito importante para a gente compreender a origem do capitalismo. Vamos lá, né? Vocês devem estar pensando, pô, ela tá falando esse monte de coisa, falando do Marx, e tá esse negócio de Adão e Eva aí na frente. Que história é essa? Por que tá esse Adão e Eva aí na frente, né? Talvez alguns não tenham percebido a referência, mas realmente é Adão e Eva e a árvore do pecado, né? A árvore da maçã aí proibida e o demônio envolvido aí na árvore com seu rabo de serpente. Por que eu coloquei isso, né? Porque o Marx ele inicia justamente o seu capítulo 24 fazendo uma metáfora com a origem, né, bíblica do pecado original. E eu vou ler esse trecho aqui porque me parece que é um trecho muito interessante, muito simbólico, tanto da forma de escrever do Marx, debochada, como da ideia central que o Marx quer abordar nesse capítulo. Tá? Então eu vou lendo, fazendo alguns breves comentários. Então ele diz o seguinte: essa acumulação primitiva desempenha na economia política um papel análogo ao pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e com isso o pecado sobreveio à humanidade. Explica-se sua origem contando-a como anedota ocorrida no passado. Em tempos muito remotos, havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente, sobretudo parcimoniosa, e, por outro lado, vagabundos dissipando tudo que tinham e mais ainda. A legenda do pecado original teológico conta-nos, contudo, como o homem foi condenado a comer seu próprio pão com o suor do seu rosto. A história do pecado original econômico, no entanto, nos revela por que há gente que não tem necessidade disso. Tanto faz. Assim se explica que os primeiros acumularam riqueza e os últimos, finalmente, nada tinham para vender senão sua própria pele. E desse pecado original data a pobreza da grande massa, que até agora, apesar de todo o seu trabalho, nada possui para vender senão a si mesma, e a riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham parado de trabalhar. Né? Então, nesse trecho, vocês percebem várias ironias. Né? Então, vocês percebem que ele faz essa comparação, né? Porque a partir do mito cristão do pecado original seria originado o trabalho. É uma das condenações pela perda do paraíso. E aqui, no caso, ele fala qual seria o mito econômico da origem também do capitalismo. E ele está criticando isso, né? Ele fala que esse mito econômico seria, em algum momento aí da história, algumas pessoas trabalharam muito, enriqueceram, né? E com isso seus descendentes hoje podem ter parado de trabalhar. E outros que gastavam loucamente, né? E não faziam nada, não tinham esse sentimento de poupança, eles acabaram empobrecidos e seus descendentes são esses que não têm nada para vender além do seu próprio trabalho, além de si mesmo, né? Então é isso que o Marx ele vai criticar. Então é importante a gente associar ao próprio pensamento do Adam Smith, né? Que o Adam Smith ele pensa a possibilidade da acumulação primitiva como uma ação individual. O Marx vai perceber como algo coletivo. Né, que são os movimentos mais gerais da sociedade, que a gente vai ver agora, que levam a alguns não precisar trabalhar, né, que seriam esses que acumularam, e outros vão só viver do seu trabalho. Né. Isso é muito interessante, gente, porque é muito emblemático da maneira como ele vai expondo toda a discussão sobre a acumulação primitiva. Né, porque para ele, a acumulação primitiva, ela não tem nada de vinculado a uma espécie de virtude de pessoas laboriosas, parcimoniosas e mais inteligentes, mas sim a um processo que é extremamente violento e cruel. Né? Então, esse capítulo ele vai falar muito de violência e crueldade. É por isso que eu pessoalmente acho esse capítulo bastante sentimental, né? No sentido de que ele afeta as sensações. É lógico que nem sempre, né? Algumas pessoas não têm essa relação, mas eu realmente tinha essa relação bem sentimental de me sentir movida, né? Pelas histórias que ele conta aí. Pois bem, né? Então, e que histórias são essas? Né? São a história da origem do proletariado, né? A divisão entre as pessoas, entre pessoas que vão ser possuidoras, né, de dinheiro,
de mercadoria, dos meios de produção, os meios de subsistência, como ele fala, então de um lado, né, que vai estar ligado aí com os proprietários, e de outro lado os trabalhadores, que tudo que eles têm é a sua força de trabalho. Então, recorrentemente vocês vão ver o Marx falar, né, se referir aos trabalhadores como livres como os pássaros. Isso é muito irônico também, né? Porque a liberdade de um pássaro é uma coisa bastante apaixonante. Né? Querer ser livre como um pássaro é maravilhoso, né? Eu quero. Só que no texto aqui, ele fala também ironicamente, né? Então, esse livre como os pássaros é uma liberdade que aprisiona, né? É disso que o Marx está falando. É uma liberdade que, na verdade, libera aprisionando. Por quê? Porque ele fala o seguinte, é o duplo sentido dessa liberdade, né? Mesmo porque eles não pertencem diretamente aos meios de produção, como era o caso dos escravos e servos, né? Que seriam pessoas que elas pertencem à propriedade, eles são considerados parte, ferramentas, instrumentos da produção e não seres humanos, né, providos de liberdade. Então, nesse sentido, eles não são assim. Mas também eles são livres no sentido de que nada os pertence. Eles não têm o meio da sua sobrevivência. Para sobreviver, eles precisam se vender o seu trabalho. Então, eles estão, ao contrário, livres, soltos e desprovidos dos meios de produção e completamente dependentes da venda do trabalho para poder sobreviver. Okay? E aí ele vai falar a origem disso. Né? Então, como é que começa isso? Como é que esses seres humanos começam a ficar livres como os pássaros? Pois bem, ele vai lá para o século XV. Então, lá no século XV, por volta de 1400 e tanto, né, a configuração na Inglaterra era a seguinte, havia uma maioria de camponeses livres que eram economicamente autônomos. Ainda que ele coloca aí no texto, houvesse uma relação feudal, né, que os vinculasse ao feudo, mas ele dizia que na prática eles desfrutavam de bastante autonomia em relação ao usufruto da propriedade. Eles basicamente tratavam-se de pequenos proprietários com algumas obrigações servis, né, mas isso já estaria bem fragilizado. Né? Então eles, além de dispor do usufruto da terra, eles usufruíam também da possibilidade de explorar, né, de obter algumas coisas das chamadas terras comunais. O que eram essas terras comunais? Eram os bosques que podiam ser explorados por toda a comunidade local. Então, as pessoas poderiam usufruir desse bosque para obter lenha, para obter cogumelos, para obter até pequenas caças, como coelhos, algumas coisas assim, né? As caças maiores, como cervos, né? Isso era exclusivo da nobreza, mas eles podiam caçar alguns animais menores, frutas do bosque, como framboesas e etc. Até aquele momento, né, essas terras comunais estavam disponíveis para essa população. No entanto, no finalzinho aí do século XV e principalmente a partir do século XVI, vários desses camponeses vão sendo desapropriados dessa sua terra, eles vão perdendo essa terra, tanto a terra que eles ocupavam individualmente, familiarmente, né, como também a terra comunal. Isso tudo vai sendo expropriado desses camponeses. E por quê? Por conta do cercamento dos campos. Tá? Que foi como ficou conhecido, né, esse processo aí de cercamento dos campos. O que foi o cercamento dos campos? Uma vez que começa na região dos Flandres a produção manufatureira que utilizava a lã para produzir tecido, roupas, né? O preço da lã ele sobe no mercado e os donos das terras, como o Marx coloca aí, era uma nobreza, não mais aquela nobreza envolvida com as guerras feudais, mas uma nobreza que cada vez mais queria se beneficiar de acesso a dinheiro, inclusive, né, a dinheiro para poder, desculpa, capital é outra coisa, né, mas a dinheiro para poder comprar produtos de luxo, produtos suntuosos, que o início aí melhor, essa conexão que a modernidade traz com várias regiões, né, esse reaquecimento do comércio, eles tinham interesse, então, de se beneficiar dessa alta do preço da lã. E aí,
o que eles começam a fazer? Eles começam a substituir as regiões de produção agrícola pelo pasto, pela criação de ovelhas, para justamente poder produzir essa lã que estava em alta. Né? Então, em que pese, num primeiro momento, o parlamento e a realeza, né, a coroa, ter resistido a essa expulsão dos camponeses, na prática foi isso que foi acontecendo. Então, uma vez que eles possuíam algum tipo, eles inclusive retiravam, né, o título que era formal de vínculo desses camponeses, de vínculo jurídico dos camponeses à terra, literalmente grilavam, né, como a gente aqui no Brasil conhece, essas terras e expulsavam esses camponeses. Opa, desculpem, fui para o lado errado. Então, o que Marx entende, né, como acumulação primitiva? A acumulação primitiva para o Marx consiste fundamentalmente nesse processo, que é esse processo de separação dessa população que trabalhava na terra da sua propriedade. Tá? Então, para ele é isso, né? Ele até fala literalmente dessa maneira. Assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Tá? Então, é esse processo que a gente vai observando no decorrer do capítulo 24. Porém, gente, essa expropriação vai gerar uma série de problemas sociais. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma gravura, né? Eu acho que é gravura que chamam, que é aquele que é feito na madeira, né? Um desenho feito na madeira, que representa a captura de um vagabundo. Isso referente ao ano de 1536, aí no século XVI. Tá? Essa gravura da captura de um vagabundo vai representar essa situação bastante turbulenta que a expulsão dos camponeses vai gerar e que a gente vai observar aí no decorrer do capítulo. Por quê? Né? Uma vez lançados, esses camponeses lançados à miséria, né, que eles são expulsos da sua terra, muitos deles vão, inclusive, se envolver com atividades criminosas, de roubo e outras ações aí do tipo, né, do gênero. E muitos vão cair também na mendicância, né, gerando uma série de problemas sociais. Isso alertou alguns reis nesse período inicial, foi o caso do Henrique VIII, a gente vai ver depois o caso também da própria Elizabeth. Então, alguns reis ficaram alertados com esse problema e tentaram conter esse processo de sacamento dos campos e de expulsão dos camponeses, né? Tentaram, inclusive, estabelecer um padrão mínimo de propriedade, que as pessoas não poderiam ficar em propriedade de menos de 4 acres. No entanto, o que o Marx coloca é que essa legislação virou aquilo que a gente no Brasil chama, né, de lei para inglês ver. Isso foi passado por cima e adeus, camponeses, sinto muito, né? Os interesses materiais e comerciais aí desses grandes proprietários valia mais do que a qualidade de vida da população local, né? Isso aconteceu historicamente aí na Inglaterra. Então, a legislação não conseguiu impedir ou limitar o processo de expropriação. E uma vez que não conseguiu limitar, quando chega o reinado da Elizabeth, ela inclusive chega a criar um novo imposto, que é o imposto para os pobres. Ela, reconhecendo a Elizabeth, faz uma viagem pelo país e fica horrorizada com a miséria espalhada em meio à população. E ela cria, então, esse imposto para os pobres, para utilizar esse dinheiro com algumas iniciativas que pudessem amenizar o flagelo dessa população empobrecida. No entanto, gente, o próprio governo, o próprio Estado, ele muda também a sua forma de atuar a partir da restauração dos Stuarts, né, a partir de 1660. Nesse período, né, da restauração aí dos Stuarts, e a gente vê os efeitos aí das revoluções inglesas, o Marx ele não vai entrar em detalhes, né? Ele, quando está escrevendo, ele parte do pressuposto que os leitores já conhecem essa discussão. Esse período ele é marcado pela decadência e a crise do absolutismo na Inglaterra, e é o período em que efetivamente a Inglaterra vai ter no parlamento o espaço maior de poder, né, em que uma aristocracia
que é uma aristocracia diferente da aristocracia francesa, por exemplo, que ainda é uma aristocracia muito vinculada às antigas relações feudais. A aristocracia inglesa já é uma aristocracia que está usufruindo desse tipo de usurpação, né, para investir nessas ações comerciais. Então, essa aristocracia, ela, uma vez que ela assume o poder no Estado, ela vai cada vez mais se valer desse acesso ao Estado para impor uma legislação que legaliza a prática do roubo, né? A prática da tomada dessas terras. É também nesse período, a gente vai ver mais detalhes quando formos estudar Ellen Wood, que a ideia de melhoramento agrícola vai sendo utilizada dentro do parlamento, na sociedade política, como uma legitimação da continuidade da expropriação, da expulsão dos camponeses da terra, porque disse que eles não são suficientemente produtivos. Então, é necessário que aqueles que mais produzem, que conseguem fazer com que a terra gere mais lucro, sejam donos dela. Consequentemente, esses camponeses vão sendo expulsos e as terras que eram terras comunais são vistas como terras que sem valor, e elas precisam ganhar valor. E como que elas ganham valor? Sendo produzidas, né, sendo utilizadas para uma produção intensiva, uma produção que gere lucro. Mas isso a gente vai discutir posteriormente com a Ellen Wood, né? Então, isso acaba sendo propriamente o fim das terras comunais. Então, o Marx ele conclui o seguinte, ele diz, conclui essa parte, né, da discussão da legislação o seguinte: se num primeiro momento a expropriação ela foi vista como um problema em função, pela coroa, né, especificamente, em função do tanto de mazelas sociais que ela gerava, e ela se deu entre o século XV e o século XVI, com base nas ações de violência e individuais, né, com o ataque e a expulsão e o roubo realmente dessas propriedades, e a legislação tentou durante 150 anos restringir isso, mas sem sucesso. A partir do século XVIII, o que ele fala é que a própria legislação agora defende a tomada dessas terras, né? Então, legaliza-se o que era antes ilegal, mas que estava acontecendo largamente. A partir do século XVIII, é realmente a vitória da expropriação. Então, isso é uma das questões que o Marx apresenta aí. Consequentemente, também no século XVIII, a gente vai ter o fim da chamada yeomanry, né, que é basicamente esses pequenos camponeses, nessa classe dos camponeses independentes. Eles praticamente acabam nesse período. Então, acaba essas terras comunais e acaba-se praticamente a figura do pequeno camponês, né, do camponês autônomo e independente. Okay? O Marx vai também falar um pouquinho aí sobre esse processo. Ele dá alguns exemplos que são bastante pesados, né? Ele fala do processo chamado esclariações na Escócia e na Irlanda. O que eram essas esclariações, né? Era justamente a limpeza do campo de pessoas, era a retirada do campo de pessoas, na presença de pessoas, né? Então vai se expulsando essas pessoas para tomar essas terras, seja para a agricultura intensiva, seja para as atividades pastoris. Ele narra ainda o caso dos gaélicos, que viviam nas regiões altas, nas regiões montanhosas, que é um caso bem dramático. Essa foi uma das partes que pessoalmente me emociona bastante, porque ele vai narrando como essas pessoas sofrem sucessivas ondas de violência, como eles são expulsos de uma região, depois eles são expulsos de outra região, até que praticamente esse povo gaélico se esfacela, né? Em função de tanta violência de usurpação que eles passam, né? Então, esse processo terrível que seria a origem desse proletariado livre, como os pássaros ao qual ele se refere. Ou seja, não é nada bonito, nada idílico esse processo. Vou dar uma pausa aqui para começar o próximo vídeo, que já está um pouco longo, né? Para falar um pouco sobre a legislação que vai ser criada contra as populações, essas populações pobres que vão se aglomerando nas cidades.